Então, que seja muito bem-vindo nessa live, pessoal. Uma boa noite a todos. Eu queria que o Vicente se apresentasse, o nosso convidado de honra de hoje, para falar de um tema que eu considero muito importante. É um tema que é incomum. Eu gosto muito de estudar esse tema e o Vicente também. A gente já tem parceria de pesquisa nessa área, né, Vicente? A gente vai trazer um pouquinho dos dados das nossas Sim. pesquisas. Então, eu sou psicólogo, tá? Eu me formei pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui fazer o meu doutorado, fui direto para o doutorado, fiz na Universidade de Brasília, na área da avaliação psicológica, orientado pelo professor Luiz Pasquale, que muitos devem conhecer, que estão assistindo. Então ele é um grande pioneiro da psicometria no Brasil, né? Uhum. E fiz a minha tese, já fiz meu trabalho de conclusão de curso nessa área de amor, relacionamentos, e a minha tese seguiu nessa área, né? Segui pesquisando isso, que são minhas duas grandes áreas de estudo, amor, relacionamentos, e a outra psicometria, métodos quantitativos. Então eu tenho estudado nessas duas partes, né? E as minhas pesquisas mais ou menos casam as duas coisas, algumas estudos quantitativos relacionados a relacionamentos em geral, né? Uhum. Você tem um pós-doutorado também, né, nos Estados Isso, eu fiz Unidos. pós-doutorado recentemente na Universidade da Califórnia, em Davis, né, e retornei para lá para fazer um período curto de 3 meses, mas infelizmente a pandemia interrompeu e eu tive que retornar ao Brasil, né? Antecipar esse retorno ao Brasil, eu teria retornado essa semana se não tivesse pandemia, mas eu estou há 1 mês e meio no Brasil já. E Pois é. também falar da minha trajetória, eu fui professor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e hoje na Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Que bom, que bom. Então, esse é o Vicente, né? Uma pessoa muito querida, muito estudioso nessa área de relacionamentos amorosos, por isso que eu o trouxe aqui para a gente compartilhar. E eu queria começar a nossa live te perguntando como foi que surgiu o estudo do apego, né? Certo, certo. Então o apego ele surgiu mais ou menos na década de 30, 40, com o Harlow, que é o nome do pesquisador. E ele então ele fazia estudos experimentais, né? Ele usava macacos rezos, e ele desenvolveu um experimento que é muito interessante, que eu gosto muito da maneira como ele fez, muito criativa, principalmente considerando a época, uma coisa bem inovadora. Ele colocou um macaco separado da mãe, ele criou um macaco órfão, né? E aquele macaco, enfim, ele não tinha uma figura de apego para se desenvolver. E a partir daí, então, ele colocou uma figura que seria uma mãe de arame, que ele chamou de mãe de arame, que é uma estrutura de arame, com uma mamadeira, e aquela estrutura era o que fornecia alimento. Já que ele não tinha mãe, ele teria que ter alguma coisa para fornecer o alimento. E ao mesmo tempo ele colocou algo que ele chamou de mãe de pelo, que na verdade é alguma carcaça, algum macaquinho de pelúcia, assim, vamos dizer assim, que também era uma estrutura com a qual o macaco acabou se apegando, porque ele não tinha nenhum outro animal da espécie dele para desenvolver esse apego. E ele acabou então desenvolvendo um apego por essa mãe de pelúcia, assim, essa mãe de pelo. Paralelo a isso, ele tinha essa mãe de arame que fornecia o alimento. Porque o que acontecia na época? Existia uma crença de que o apego da criança pela mãe era uma coisa meramente interesseira, vamos dizer assim. A criança está interessada apenas no alimento que a mãe provém, enfim, e a partir daí ela se apega. Né, se apega porque essa mãe fornece alimento. Mas com esse experimento, com essa separação, ele teve uma demonstração empírica de que existe algo mais que faz a criança se apegar pela mãe. Então, alguma coisa de toque, de contato, enfim, que também é importante, não é meramente uma questão de alimento ou de atender esses instintos necessários para a sobrevivência. Então também está no YouTube, se alguém quiser ir no YouTube, eu não tenho como passar o link por aqui, mas vocês podem achar facilmente, o nome dele é Harry Harlow,
vocês conseguem ver esses experimentos, vídeos em preto e branco da época, que é bastante interessante ver como é que o macaquinho fez. Então, talvez hoje seja mais difícil desenvolver um experimento desse, tem uma questão ética, né, de um cuidado com o animal, né, do experimento, o que não tinha na época, então o conhecimento acabou podendo ser desenvolvido, né, mas então foi bem, então acho bem interessante esse experimento do Harlow, revolucionário na época, e foi experimentos, enfim, que inclusive difíceis de ver hoje em dia, né? Sim, e o que é interessante desse experimento, né, é que ele mostra justamente a importância do processo de mielinização do cérebro e da importância do toque, do olhar, do afeto, né? É o que eu costumo dizer. Quando a gente vai amamentar um bebê, é importante que você olhe para o bebê, acaricie o bebê, converse com o bebê, porque se você não tem esse afeto, se você não tem essa troca, se você não faz esse investimento psíquico, certamente o bebê ele não vai se sentir o suficientemente amado. Ou seja, como você falou, né, não é só o alimento que forma esse vínculo, mas principalmente o carinho, a atenção que você dá. E aí eu quero, nesse processo, trazer isso para o ser humano. Começa aí a refletir com a gente como é que isso reflete. Porque a gente trouxe primeiro a história do macaco, vamos agora pensar no ser humano. Não, só complementar desse experimento do Harlow, né, que ele fez uma variação que é legal, que ele colocou um robô meio assustador, o robô andava, fazia uns barulhos que assustava o macaco, e sempre que tinha isso ele corria para a mãe de pelo, mas ele corria, dava um pulo assim, se jogava e dava um abraço naquela, porque aquela foi a figura que ele desenvolveu o apego, né. Então vamos para o humano, vamos para o humano. O humano, ele o primeiro pesquisador assim que trouxe para o humano, assim, o próprio Harlow já fez algumas inferências para o humano, mas isso ficou mais forte a partir da figura do John Bowlby, né? Que ele é um autor também que eu acredito ser muito psicólogo, ele é um autor muito visto nos cursos de psicologia, né? E o John Bowlby, os estudos dele começaram no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Tá? Depois, quando terminou a guerra, enfim, ocorreu que teve esse problema de muitas crianças órfãs. Muitas crianças perderam os pais na Segunda Guerra. E se notou que aquelas crianças estavam desenvolvendo um comportamento estranho, né? Justamente pela falta dos cuidadores. E o Bowlby, ele se dedicou a estudar e a partir daí seguiu a vida inteira ele estudando o que acontecia com essas crianças órfãs, quais que eram esses efeitos da ausência da figura paterna, materna, enfim, na vida, como é que seria o efeito psicológico disso. Então surgiu a teoria do apego do Bowlby. Tá. Ele tem diversos tópicos, enfim, diversos conceitos que ele desenvolveu. Acho que um conceito importante dele é o de monotropia, e esse conceito quer dizer que a criança ela vai escolher uma figura de apego, e é uma figura de apego só, assim, que é a principal, né? Geralmente é a mãe. Assim, se nada acontecer de anormal, vai ser a mãe essa figura de apego. E então a criança cria uma relação e essa relação também é recíproca. A mãe também vai desenvolver uma relação de apego por essa criança muito forte. E o que é mais importante é que a criança vai internalizar essa relação e para todas as demais relações. Então, qualquer pessoa que posteriormente, essa criança conheceu, quando ficar adulto, enfim, o modelo de relação vai ser o modelo que ela tinha com aquela mãe. Então, se a mãe for uma mãe muito assustadora, essa pessoa vai se assustar com qualquer pessoa. Se a mãe for uma pessoa querida, enfim, a pessoa vai também ver nos outros pessoas mais queridas ter uma relação melhor, né?
Então, eu acho que esse é um conceito importante do Bowlby, né? E o Bowlby faz umas declarações muito, talvez drásticas, mas que são verdadeiras, né? De que qualquer maternidade que existe é meio que inútil depois de 2 anos e meio. Se a criança ficou 2 anos e meio sem ter essa figura de apego, se torna inútil. Então, eu não usaria uma palavra tão forte, mas de qualquer forma a gente tem pouco o que fazer, assim. Então, porque esses primeiros anos são muito importantes para consolidar essas relações, né? Na verdade, os 12 primeiros meses são extremamente importantes e depois de 2 anos e meio a gente já tem pouca coisa para fazer se houve algum rompimento dessa figura de apego, né? Vínculo de apego. É muito importante, né? Se a gente vem observar a própria natureza, a natureza é sábia, né? Se você vem observar, se você quer uma árvore frondosa, você precisa cultivar muito bem, semear muito bem a semente, o local que essa árvore vai ser semeada para que ela realmente se destaque. A própria natureza já nos fala isso, né? Então, quando o Bowlby diz que os 3 primeiros anos de vida do ser humano são os principais para a formação de um vínculo de apego, ele diz justamente isso. Dessa importância do vínculo, dessa importância do que é o amor, né? Do que é o amar. É como se aquela mãe, né, ou aquela figura principal de apego, fosse ensinar aquele bebê os primeiros sinais do amor, as raízes do amor, como se deve amar, como se deve desejar, como se deve se entregar ou não a essa relação. E partindo da minha fala, eu queria que você falasse agora dos estilos de apego, né? Vamos lá, porque eu sempre sobra uma coisa aqui, que eu acho importante eu tenho um PowerPoint que eu estou colando aqui para não me esquecer dos tópicos aqui. Fica à vontade. É porque esse tema é muito fascinante, né? Esse tema é muito fascinante. A gente que gosta de estudar. Você sabe que hoje, Vicente, eu estava lendo esse livro aqui, ó. É o Handbook de Apego. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero! E assim... Você tem esse? Você tem? Eu não tenho. Você tem? Não tem. Vicente, você tem que comprar. Esse é maravilhoso. Depois eu trago algumas coisas dele no final da live. Vai se falar lá. Não, que eu queria dizer até que ele coloca assim, se uma criança ela tá num vínculo de apego, tem algum vínculo e de alguma maneira essa figura de apego some. Existem 3 etapas. Na primeira, a criança vai começar a protestar e talvez chorar, tentar fazer alguma coisa, né, para trazer essa mãe de volta, essa figura de apego de volta. Se não acontece nada, a criança vai entrar numa fase de desespero, ela vai começar numa angústia muito forte e ficar, né, num desespero, situação sem chão, sem saber o que fazer. E se isso persistir, o próximo passo é o desapego. Então a criança já vai perder o apego por essa figura, talvez desenvolver por outra figura, né? Ou não, enfim, mas depois fica meio difícil de voltar com essa questão da maternidade, porque essa criança vai desenvolver um desapego, né? E aí fala então pra gente, fala um pouco pra gente, lembrando que a nossa live só tem 1 hora, porque assim, é um tema, Vicente, fala já, a gente tem, na verdade eu só queria falar para todo mundo, esse assunto, ele é muito importante, porque aqui no Brasil, há pouquíssimos pesquisadores que, assim como eu e o Vicente, se interessam pelo estilo do apego adulto. Porque até então só se falava muito do estilo de apego na infância. E aí a gente conta nos dedos, né, Vicente? As pessoas que se interessam pela questão do estilo de apego no idoso, nos adultos. Então, assim, é muito assunto. Mas a gente vai ter que ser bem objetivo, porque a gente só tem 1 hora. Vou tentar. E aí, vamos ver a história dos estilos de apego, né? Vamos focar nisso aí, para depois a gente falar dos relacionamentos amorosos, o que é que eles têm a ver. Tá.
Tá. Então, os estilos de apego, assim, ele também foi no... Começou com estudo em criança, da Mary Ainsworth. A Mary Ainsworth, então, também é uma mulher à frente do seu tempo, aquela época que poucas mulheres tinham um grau universitário, enfim, ela fez um doutorado antes do marido, depois o marido foi fazer o doutorado na Inglaterra, ela foi junto, mas ela já era doutora, e aí ela foi para Uganda fazer estudos, enfim, que era também se tinha um papel social da universidade, ela foi para Uganda, e eu acho muito interessante que esse conhecimento dos estilos de apego, ele nasceu em países africanos. Uma pesquisadora canadense, enfim, mas se estudou crianças africanas, né? Então ela desenvolveu, o trabalho dela foi seguido pela Mary Mann, então uma pesquisadora da Universidade de Berkeley, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Então acho que eu já vou juntar a obra das duas, né, que posteriormente a Mary Mann fez uma contribuição e a Mary Ainsworth aceitou a contribuição. Eu concordo com a modificação que fez na minha teoria, assim, que eu acho uma coisa de altíssimo nível, não são todos os pesquisadores que têm esse nível. Mas então o primeiro tipo de apego é o apego seguro, tá? que é o apego mais desejável. Na verdade, se acredita que metade das pessoas tenham esse estilo de apego, que é um estilo de apego que a mãe pode estar lá cuidando, depois sai, a criança vai chorar e tal, mas ela sabe que a mãe vai voltar, se sente segura com essa volta, enfim, da mãe. E então isso cria uma base sólida também para desenvolver relacionamentos, quando se tem esse estilo de apego. Uhum. O segundo estilo de apego é o apego ansioso, que a criança sempre tem uma ansiedade: será que essa mãe vai embora? Será que ela vai sair? Isso vai se traduzir depois em relacionamentos mais ciumentos, né? A pessoa vai desenvolver um ciúme, né? E ele é desenvolvido quando o cuidador ou a mãe ela é excessivamente preocupada. Nesse tipo de apego, a mãe, a gente fala muito que a mãe tem que ser suficientemente boa. Nesse tipo de apego, a mãe ela é boa demais, assim. Então a mãe está sempre excessivamente cuidando e não deixa a criança correr nenhum risco, enfim. Do apego evitativo, tá? Que o apego evitativo, geralmente o que gera o apego evitativo é quando a mãe deixa a criança correr muitos riscos, assim. A mãe deixa a criança independente demais, né? Então isso faz com que a criança não desenvolva um vínculo de apego e muita segurança. Assim, a criança sai para explorar o mundo, mas ela não tem essa segurança de que quando voltar vai ter a mãe para acolher. Então a criança começa a ver essa figura de apego como uma coisa não tão forte, né? Então esse é o apego evitativo. O outro tipo é o apego ambivalente ou resistente, né? Então a criança é incapaz de usar o cuidador como uma base segura, busca proximidade antes que a separação ocorra. Então a criança sempre que vai haver essa separação, a criança já tenta se grudar para tentar impedir essa separação. Ela tenta, de alguma maneira, tentar impedir. E o último apego é o apego desorganizado, enfim, essa é a contribuição teórica da Mary Mann que eu estava falando, que não é, enfim, da Ainsworth. Então é como se sentisse frio ou balançasse ao retorno, assim. Então quando a mãe retorna, a criança já está... é como se tivesse desenvolvido esse desapego. A mãe retorna e a criança já não dá muita bola para aquilo lá, né? Então esse é o apego desorganizado. Né? Uhum. Então seriam esses, assim, as bases do apego infantil. Uhum. Né? Dos estilos e aí Vicente... Infantil. E aí eu acho que vale a pena a gente agora fazer essa reflexão, essa transposição dos estilos de apego infantil para os estilos de apego adulto, né? Isso. Como é que essa transição é feita? Vamos lá, assim. E aí eu trago depois outras contribuições também das pesquisas. Não, ótimo. Então
essa transição para o estilo de apego adulto, ela foi feita pelo Philip Shaver, que é um professor da Universidade da Califórnia, lá de Davis, e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, trocamos altas ideias. Ele é uma pessoa extremamente genial, assim, que foi super solícito, super querido. Nós ficamos quase 2 horas batendo papo do meu projeto. Coisa boa, Vicente. Ele já é um professor aposentado, assim, que o que foi uma decepção para mim, que eu queria fazer a disciplina dele como aluno, né? Mas infelizmente não deu. Mas ele era aposentado e largou um e-mail lá, assim, quem quiser entrar em contato comigo, mande um e-mail. Mandei e-mail, ele foi na universidade trocar uma ideia. Então, cara super solícito, enfim, né? E, tá, enfim, então ele trouxe, foi a pessoa que disse, não, peraí, essas crianças viram adultos. E esses adultos, enfim, têm relações amorosas, têm desejos por pessoas do sexo oposto, mesmo sexo, enfim, mas por parceiros, potenciais parceiros amorosos. E os estilos de apego têm tudo a ver, assim, ó. Então a maneira como tu internaliza esse modelo do apego pela tua mãe, pela tua figura de apego quando tu era criança, isso vai se refletir em como tu vai viver os relacionamentos amorosos. Então o que acontece, assim, se eu tenho, vamos começar pelos estilos mais complicados, enfim, se eu tenho um estilo de apego ansioso, eu vou, ou seja, eu tenho uma ansiedade. Se a minha mãe vai embora quando está me cuidando, ela vai embora, e eu tenho essa ansiedade que ela não vai voltar mais, eu vou fazer a mesma coisa com o meu parceiro amoroso. E meu parceiro amoroso vai embora e eu vou ficar matutando, assim, será que ele está me traindo? Será que está com outra? Será que ele não vai voltar mais? Será que ele vai... Enfim, então isso tem a ver com apego ansioso. É a mesmíssima coisa que eu faço com a minha mãe, eu vou fazer com minha parceira, enfim. Enfim, então, e o estilo de apego, ele tem alguma solidez, é meio difícil, a gente repete esse padrão, né? Então a gente vai ver que tem pessoas que vão chegar, só arrumo namorados que me traem, assim. Essa pessoa já tem a tendência dessa pessoa ter um apego ansioso, assim. A gente já imagina um apego ansioso aí, né? Porque a pessoa fica imaginando tanto uma traição que ela já vai arrumar um namorado que vai trair ela, né? Então isso... tô rindo, mas é triste, né? Então isso é o apego ansioso. A pessoa vai se relacionar de uma maneira que sempre preocupado com o que o outro está fazendo. Essa pessoa não vai ficar tranquila nunca. E enfim, também pode acontecer quando a pessoa volta, a pessoa tenta grudar, a pessoa não deixa o outro explorar o mundo também, né? Então vamos para o evitativo, tá? O apego evitativo, enfim, a pessoa ela tem dificuldade de estabelecer essa relação de apego. Ela não consegue criar esse vínculo muito forte, é uma dificuldade para essa pessoa, assim. Então aquela mãe que deixa a criança explorar o mundo, né, e essa pessoa vai explorar o mundo, não tem a segurança de que vai voltar, vai encontrar uma figura de apego, enfim, isso também vai se refletir como a pessoa vai viver o seu apego adulto. A pessoa então vai sair para explorar o mundo, vai voltar para sua pessoa, mas aquilo não tem relevância, aquela figura de apego não tem tanta relevância, aquela pessoa não vai se aproximar, assim. Então as pessoas com apego evitativo, a tendência é desenvolver uma conduta mais promíscua, assim. A pessoa vai ter várias namoradas, vários namorados. Esse ter vários namorados, no fundo, significa eu não consigo ter uma figura de apego central na minha vida, né? É uma maneira de que vai acontecer, enfim. Então enfim, então esse seria o apego evitativo. Apego seguro. Então, apego seguro é o que a gente espera dessa pessoa que vai conseguir ter uma relação mais saudável. Assim, se juntar dois de apego seguro, a gente vai ter um casal
bem saudável, que a pessoa pode sair, assim, a pessoa, eu tenho que sair, sei lá, trabalho, vou ficar um mês fora, essa pessoa está segura, enfim, que a pessoa vai lá, vai fazer o seu trabalho e vai voltar, né? Não vai ficar com aquilo, ficar imaginando, será que ele está me traindo, será que não sei o que, enfim, então a pessoa vai ter essa segurança, enfim, né? Para desenvolver essa relação mais sólida. Então, o apego seguro, ele favorece isso, né? E sem falar, enfim, que existe um padrão transgeracional do estilo de apego. A gente pode... como a gente internaliza esse apego que a gente recebe da nossa figura de cuidado, e a gente também vai para uma relação com esse padrão de apego, a gente vai transmitindo, né? E é evidente que dá para quebrar a cadeia, mas existe uma tendência de transmissão transgeracional dos padrões de apego. Uhum. É legal, Vicente, quando você traz essa história do estilo de apego seguro. Eu queria compartilhar com as pessoas o fato de que quando a gente tem um estilo de apego seguro, a gente confia mais nos outros, né? A questão da confiança, ela é muito forte. Então, as nossas amizades, elas tendem a ser mais duradouras. Os nossos relacionamentos tendem a ser mais duradouros. Difícil é quando você tem um estilo de apego seguro e se relaciona com alguém que tem um estilo de apego inseguro, né? Ou quando duas pessoas de apego inseguro se relacionam. Só lembrando, gente, que eu e o Vicente, a gente fez uma pesquisa, né, envolvendo casais jovens, de meia idade e idosos. E foi bem interessante, porque a gente analisou os estilos de apego e os estilos baseando-se na teoria do triangular do amor de Stenberg, né, que aí já é uma outra live. Se for falar dessa teoria, vai. Mas, enfim, o que a gente achou de mais interessante na nossa pesquisa? Tanto os casais jovens, porque a gente aplicava o instrumento tanto para o homem como para a mulher, só que eles separados, né? E aí, assim, a gente percebeu que os casais que tinham estilo de apego inseguro, eles tinham mais conflitos familiares, eles tinham mais conflitos conjugais, eles tinham mais conflitos sexuais, menor prática de atividade sexual, e eles tinham tinham a questão do ciúme, do zelo excessivo e da desconfiança muito forte. Então, se a gente bem observar, pensando em intervenções, existe sim possibilidade de uma pessoa fazer uma terapia e de repente aí trabalhar com esse seu padrão de apego, porque na verdade é muito complicado você passar a vida inteira sofrendo por um estilo de apego, né, onde o número de divórcio é maior nas pessoas que têm estilo de apego inseguro do que nas pessoas que têm estilo de apego seguro. E hoje eu estava lendo novamente aqui, né, o livro. Eu achei interessante porque tem um capítulo que ele faz uma reflexão sobre o senso de autoeficácia. Quem tem estilo de apego inseguro, ele confia muito pouco em si mesmo, né? O senso de autoeficácia, para quem não sabe, é a nossa capacidade de acreditar em si, né? Nas nossas potencialidades. Então, o estilo de apego inseguro faz com que a gente não acredite tanto na gente e, consequentemente, a gente não acredita muito nas nossas amizades, a gente não acredita muito no amor. E uma outra coisa que eu achei interessante desse capítulo que eu li hoje à tarde foi a questão da comunicação. As pessoas que têm estilo de apego inseguro, diante da comunicação dos conflitos conjugais, elas tendem a ruminar mais os aspectos negativos. Elas tendem a apontar mais as feridas do relacionamento. Elas tendem a ruminar tudo aquilo que passou de ruim, porque ela é como se fosse uma profecia, entre aspas, autorrealizável. Tipo, se a minha figura de estilo de apego básica não me deu suficiente atenção, não me deu suficiente carinho, não me deu aquele afeto, aquela base segura de amor, então com o meu namorado, com o meu crush, né, que agora é a onda dos crushes, ou com o meu marido, sei lá o quê, né, assim, todo mundo, então fica muito como se fosse assim, esse lugar de autoprofecia, tipo assim, tá vendo? Aconteceu no passado, vai acontecer de novo, né? Você tem outras pesquisas também, fora essa nossa, que a gente fez, né? Outras que você tem feito?
Traz alguns dados para a gente. Sim. A primeira coisa só que eu queria fazer um comentário na tua fala antes de trazer é que o estilo de apego, ele não é uma coisa que vai te condenar assim, a vida inteira a fazer aquilo lá. Assim. Então, existe processo de psicoterapia, existe muito terapeuta de casal, enfim, esse tipo de queixa é uma queixa que aparece comumente em consultórios, enfim, então existe psicólogo especialista, enfim, e ele vai te ajudar a pelo menos saber lidar com esse estilo de apego. Então, o estilo de apego, ele pode ser trabalhado em psicoterapia para a pessoa, enfim, conseguir lidar melhor com o seu estilo de apego e saber criar estratégias melhores nos relacionamentos a partir desses estilos de apego, do seu próprio estilo de apego. Mas a pessoa sempre vai carregar isso de alguma forma, o estilo de apego da infância, mas existe como estabilidar e ter uma vida melhor. Descobri um estudo muito legal, assim, que ele não é nem 2020, ele está no Prelo, tá? Ele está no... ainda não vai sair, mas já consegui ter acesso ao um estudo na Itália, com os pacientes do coronavírus, pessoas em quarentena, para saber quem que lida melhor com a quarentena. E por incrível que pareça, o apego inseguro, o apego evitativo, ele é muito bom para lidar com essa situação de quarentena, que é uma situação que parece que nasceu para quem tem apego evitativo, essa pessoa que não quer ter contato com os outros, então a quarentena cai como uma luva, enfim, para essas pessoas. Mas o apego seguro também é potencialmente bom para a pessoa lidar com essa situação de quarentena que a gente está vivendo. Por quê? Porque muitas pessoas, o normal, enfim, dessa quarentena é que a pessoa vai ficar muito próxima da família, e o que é uma situação que é totalmente diferente, porque nessa situação de apego, enfim, talvez não nos primeiros meses, mas a mãe vai sair, vai ter um momento que ela vai sair, resolver a sua vida, ficar longe da criança, depois volta, e a quarentena é uma situação que a gente fica 24 horas convivendo, enfim, com as pessoas. Mas o apego seguro, ele facilita isso, essa convivência, estar junto com uma pessoa, monotropia, né, aquela única pessoa de apego que a gente escolheu para viver a nossa vida. Então, o apego seguro facilita para viver essa situação. A situação de quarentena, ela é muito trágica, muito difícil de lidar para quem tem um apego ansioso. Então, essa pessoa vai ficar nessa coisa de ansiedade dentro de casa, vai ficar criando 1000 minhocas na cabeça. Então, isso é uma coisa que eu já especulava, enfim, mas já saiu o primeiro dado empírico, já saiu o primeiro pesquisador que desenvolveu pesquisa sobre isso e publicou, enfim, num jornal importante. São dados de italianos que, enfim, mas eu acredito que não vai ser muito diferente no resto do mundo. Vicente, a gente acha que tem pouco tempo. Eu acho que valeria a pena a gente responder algumas perguntas. O que você acha? Por favor. Perguntas aqui das pessoas. Aqui, mesmo com o desenvolvimento na psicoterapia, o modelo de apego infantil não se modifica? Ele se modifica, né? Mas pouco, assim, a gente vai criar uma base daquele apego e isso a gente carrega pro resto da vida. O que a gente faz é pequenas modificações para a gente lidar melhor, assim. Já que eu tenho um apego evitativo, como é que eu vou lidar melhor com isso? Que estratégias que eu posso lidar para, apesar disso, eu conseguir ter um relacionamento saudável, eu conseguir ter eu consegui até mesmo ter um relacionamento com uma figura de apego única, enfim, e levar isso para o resto da vida. Isso aí dá para se fazer a partir da psicoterapia, né? Aqui outra pergunta. Ouço muito o argumento que diz que entender as relações amorosas adultas a partir da teoria do apego infantil é reducionista. Gostaria de saber a resposta dos professores para essa crítica. Você responde e depois eu também complemento. Certo. Bom, eu não acho que seja reducionista, assim, eu não trabalho apenas com teoria do... Bom, primeira coisa, assim, vamos lá. Reducionismo
ele é tratado talvez como um palavrão na ciência, né? E que eu não acho, eu vejo como positivo, o reducionismo como uma coisa positiva, tá? Por quê? Porque eu tenho um fenômeno complexo, que são os relacionamentos amorosos, e consigo reduzir a poucos elementos e explicar esse fenômeno, isso é uma coisa muito boa, consigo fazer a explicação. O problema do reducionismo é se nessa redução eu perco elementos importantes. Mas aí o problema é um reducionismo inadequado, mas reducionismo em si não é um problema. Mas de qualquer forma, assim, eu não posso dizer que todos os relacionamentos amorosos estão na teoria do apego. A gente tem a teoria triangular do amor do Sternberg, os estilos de amar do Lee, que eu gosto bastante, e por aí vai, tem 500 teorias para falar de relacionamentos amorosos, cada um é uma live, mas de uma maneira didática a gente escolheu esse tema para trabalhar hoje, assim, né? Mas a gente não pode dizer que tudo da relação amorosa, tudo da nossa vida está nos estilos de apego, a gente pode pegar outras teorias para explicar. E eu acho também, Vicente, assim, o que acontece? Essas pessoas que muitas vezes falaram, eu também tive professor que falou isso para mim, né? É muito reducionista. Mas, assim, é porque são pessoas também que muitas vezes ficaram só naquela teoria do estilo de apego infantil. Elas não avançaram para estudar e pesquisar a teoria do estilo de apego na fase adulta e no idoso. E eu já venho desenvolvendo essas pesquisas, essa que a gente desenvolveu, também desenvolvi uma recentemente no pós-doutorado com filhos cuidadores, os resultados foram fantásticos também. E com relação também aos cuidados de idosos, a gente percebe que quem tem estilo de apego inseguro, até na maneira de cuidar do idoso, ele também reflete, porque não tem aquele cuidado ideal, aquele cuidado de atenção, de envolvimento, é um cuidado mais displicente. Então, assim, antigamente se focava muito, mas eu acho que mais do que nunca a teoria do apego adulto, ela está super atual, e ela, na minha opinião, ela não é nem um pouco reducionista, pensando na perspectiva que você falou, né? A gente tem outras teorias que a gente complementa, e na verdade, essas teorias, quando elas vão se complementando, elas vão dando resposta às nossas inquietações de pesquisa, né, e da clínica também. Vamos aqui... inclusive, assim, eu fui no congresso da IARR, a Associação Internacional de Pesquisa do Relacionamento, e aí, quando eu fui nesse congresso, eu vi que metade dos trabalhos eram sobre pesquisa sobre teoria do apego. Aí eu fiquei, eu tenho que estudar isso, tá todo mundo internacionalmente estudando, né? E porque é uma teoria muito interessante. Muito. E como a gente fala, não são poucos os psicólogos, né, que se interessam por ela. Eu, assim, cada dia eu me apaixono mais. Cada dia eu vejo o quanto ela dá respostas para as minhas inquietações científicas. Vicente, a gente só tem mais, acho que 4 minutinhos. Isso é uma coisa ruim da live, né? Você quer falar alguma coisa? A gente mais do que nunca tem que agir com a nossa objetividade. Mas você quer comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não, eu vi, só agradecer talvez a presença, assim, eu tô vendo aqui a Ana Lúcia Boelter, minha prima, Fábio Maru, que foi minha iniciação científica em Dourados, Silvio jogava basquete comigo, quem mais? O Alexandre de Andrade estava aí, grande pesquisador do amor, então a minha namorada tá aí também, a Cristiane, então é só... a Jaqueline, minha prima, se eu vi, eu acho que eu vou cometer injustiças aqui. Mas agradeço a presença, que se eu listar nomes. Pois é, eu também, Vicente, agradeço imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco seu conhecimento. Eu acho que esse projeto é muito bacana porque também divulga outros pesquisadores, né? Eu estou tentando cada dia aqui chamar outros pesquisadores de outras universidades que não sejam somente aqui da região de São Paulo, para que a gente possa divulgar e compartilhar esses conhecimentos que muitas vezes não chegam nas nossas casas, ficam arquivados nas prateleiras das nossas bibliotecas. Então, né? Então, muito obrigada por tudo e assim, até a próxima, pessoal. Se vocês tiverem interesse, o Vicente, ele também dá um curso, né, de relacionamentos amorosos, né, e é só entrar lá no Facebook dele, que também ele compartilha com vocês as informações, no tá bom? portal Psicologia e Informação tem curso completo,
E lembrando do primeiro webinar do GAT, 30 de junho, visitem meu perfil no Facebook para informações. Tá joia. Então, pessoal, ó, uma boa noite para vocês e até a Boa próxima. noite. Tchau. Tchau.